Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com o Lucas Terra para mais um episódio. Ele é Design Manager da Nubank e tem mais de 10 anos de experiência como designer. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Karen. Legal. Então hoje a gente vai falar sobre o papel de design na experiência do usuário, do consumidor. Por que é tão importante, né? Então eu queria começar te perguntando, por que é tão importante? Eu acho que tem alguns motivos, né? O principal deles é o designer costuma ser a pessoa que está muito próximo do cliente e geralmente o cliente, a gente costuma brincar que é a única pessoa que é super importante para o negócio e não está na sala de reunião para tomar as decisões. Então, o designer costuma ser essa ponte entre quem está fora da empresa e está sendo atendido pela empresa e a empresa que está oferecendo o serviço. Então, acho que esse talvez seja o grande papel assim do designer, que é trazer essa visão de cliente para dentro da construção do produto. E é só o designer que tem esse papel ou tem outras funções, outros cargos dentro da empresa que podem ter essas funções também? Eu adoraria que todos os cargos da empresa tivessem essa função ou se interessassem por isso. Acho que é super importante. E hoje no Nubank não é uma coisa exclusiva do designer. É uma responsabilidade, claro, mas também tem pesquisadores. Às vezes os engenheiros de software ficam curiosos e querem participar de entrevista e fazer as perguntas também. Super aberto, pode participar. Gerente de produto. Eu acho que tem até uma aura que a gente acaba criando de falando, não, o designer é a pessoa que é responsável por fazer isso. Até parece que você está colocando o designer numa posição diferente das outras pessoas, como se elas não pudessem ou não devessem fazer isso também. Acho que é só faz parte do processo de design, conversar com as pessoas, entender o que elas estão buscando e como resolver o problema das pessoas e como casar isso com o negócio. Mas não é exclusivo, com certeza não é exclusivo. Uhum. Mas qual é o diferencial, então, do designer nesse papel? O designer costuma ser a pessoa que está tentando, acaba tangibilizando as soluções, né? Então, acaba dando forma seja um produto digital, um produto físico, um serviço, acaba sendo a pessoa que está meio que rascunhando como essa coisa deveria funcionar, né? Como que o problema da pessoa vai ser atendido por uma oportunidade do negócio. Então, por ser a pessoa que está dando forma, o diferencial acaba sendo justamente essa capacidade de ter essa sensibilidade de ouvir a pessoa e de conseguir dar forma no que vai resolver ou encaixar muito bem com o que ela está buscando. Uhum. Esse é o grande papel do designer, assim, conseguir renderizar ou tangibilizar essas soluções. Uhum. E pegando um pouquinho aí da Nubank, né? Vocês, como designer, têm contato com o cliente também ou vocês recebem a informação? Acontece das duas formas. A gente tem um time de atendimento super poderoso, acho que é um dos maiores diferenciais, né, do Nubank. E então muita coisa vem dos feedbacks, né, das sugestões que os clientes dão para o nosso time de atendimento. E às vezes a gente liga para entender um pouco mais a fundo o que a pessoa estava querendo dizer, ou conversa com uma pessoa do atendimento para entender melhor qual era o contexto que a pessoa estava falando aquilo. Então tem esse lado. E também tem um lado de, queremos descobrir um problema novo, ou queremos entender como que a pessoa está se relacionando com o cartão de crédito dela, ou com a conta, ou com a conta PJ, agora tem vários produtos. E aí tem iniciativas que partem do time de design, do time de produto, para conversar com as pessoas. Então, meio que tem os dois fluxos, assim, de como que como a informação sobre os clientes acaba fluindo dentro da empresa. Uhum. Legal, porque o designer ter esse contato direto com o cliente traz uma visão diferente, né? Não fica só a informação chegando para vocês e vocês tendo que subentender, às vezes, o que significa aquela informação. Vocês tendo contato direto. Então, é legal isso. Exatamente. E acho que um ponto interessante também de mencionar, a gente tem os clientes internos dentro da empresa e os clientes externos. Então, acho que o mais natural é pensar no consumidor, né? A pessoa que está usando o cartão, está usando a conta no dia a dia. Mas a gente também desenha as ferramentas internas. Então, todas as ferramentas que o atendimento do Nubank usa também são desenhadas internamente. E existem esses clientes que são os próprios experts, que a gente chama, né? São os experts de atendimento dentro do Nubank. Então, a gente acaba fazendo essa ponte entre
cliente e atendimento também. Ah, legal. E eu vi que a Nubank tem alguns princípios de design e tem dois que eu achei interessante. Um que fala de contexto e outro que fala de humanização. Eu queria entender um pouco mais o que eles significam, como é que eles são usados no dia a dia. Legal. A gente tem um conjunto de princípios do time de design que são coisas que a gente se preocupa muito e que é como a gente pratica design dentro do Nubank hoje. Então, eu também sou muito fã desses dois. Contexto significa que a gente não projeta as coisas num vácuo, né? Então, tudo tem momento, tem mercado, tem como as pessoas pensam, tem o que elas estavam buscando naquele momento. Então, tem uma série de... É um ecossistema em volta do produto que você está construindo, né? Ele nunca é feito sozinho. Sempre vai ter ou um concorrente, vai ter uma jornada específica que um cliente está passando até encontrar o seu produto. Então, o contexto é muito sobre isso, entender aonde que as coisas estão sendo apresentadas, o que é esse ambiente que está em volta do produto que você está construindo, ou da vida dessa pessoa que você está atingindo na outra ponta. Acho que esse é o principal ponto do contexto. E de humanização, humanize, né, que a gente tem, o ponto justamente essa parte de entender as pessoas, né, de trazer quem que é a pessoa que falou que ela precisava de alguma coisa desse tipo. A gente trabalha muito com vídeo, então leva para dentro da empresa o áudio ou o vídeo das pessoas que estão pedindo ou falando ou reclamando de alguma coisa, e é o jeito que a gente acaba fazendo um pouco mais de empatia, né, que é outra ferramenta, assim, do designer no dia a dia, de conseguir trazer esse ponto de vista de fora da empresa para dentro da empresa. Uhum. Eu estou tentando pensar em algum exemplo para trazer, para palpabilizar melhor o que significa isso de contexto. Eu vou tentar trazer um pouco do o Waze ou o Uber, que são ferramentas que, no caso do motorista do Uber e do Waze, que você é o motorista, né, você precisa usar enquanto você está dirigindo. Então, eu já vi que foi planejado a construção do aplicativo da forma mais simples possível para você poder usar enquanto você está dirigindo. Isso seria o contexto, né? Na Nubank, o que seria isso do contexto? Eu acho que tem uma série de coisas que dá para mencionar. Vou pegar alguns. Por exemplo, você está desenhando uma interface para uma conta pessoa jurídica. Onde que essa pessoa está usando o aplicativo do Nubank quando ela está olhando para a conta dela ou quando ela está cobrando um cliente que ela tenha? Será que ela trabalha na rua? Será que é uma pessoa que, sei lá, tem um bar ou ela está vendendo bolo na frente da porta do metrô? Entender muito bem esse contexto em que ela está inserida, porque isso vai afetar, por exemplo, a tela do celular dela não tem o mesmo contraste da tua tela, designer, numa salinha escura, projetando com um celular de última geração. Não é para essa pessoa que você está projetando, é para alguém que está olhando o celular debaixo do sol, meio-dia. Então, entender que precisa ter um contraste um pouco maior, ou a fonte precisa ter um pouco maior. Enfim, entender muito bem qual que é o lugar onde a pessoa está inserida para conseguir projetar para a situação dela. Senão, tem muita coisa que a gente acaba desenhando e funciona muito bem dentro de casa agora ou dentro do escritório, mas não necessariamente na rua ou em outro cenário vai funcionar igual. Vocês conseguem pegar esse contexto que é para uma pessoa específica, uma persona, né, específica que está no meio do sol, meio-dia, é o mesmo... Na hora de desenhar, é o mesmo desenho para quem não está no sol ao meio-dia, que está em casa às vezes, ou que está dentro de uma loja? É o mesmo design ou vocês têm essa variação de design, né, para esse tipo de contexto? A gente não tem essa variação de design. A gente também tem... A gente se preocupa muito com o tamanho do aplicativo, conforme a empresa vai crescendo, vai ficando cada vez mais grande, e adicionar muitas regras e diferenças começa a pesar cada vez mais o aplicativo também. Eu tenho essa preocupação. Então, o que a gente acaba fazendo é pensando muito nos casos extremos. Quais são as situações que são muito diferentes, ou quais são os contextos que são extremos, de fato, e a gente projeta para eles primeiro. Então, costuma acontecer que quando você projeta para esses cenários mais extremos, de, por exemplo, cara, vou usar uma fonte maior para a pessoa usar debaixo do sol, ou não vou usar uma fonte uma cor muito clara, sei lá, um verde clarinho ou um amarelo em cima do branco nessa tela, porque a pessoa, sei lá, está na rua e não vai ter o contraste, enfim.
acho que esse tipo de coisa acaba resolvendo para outras pessoas também, sabe? Acaba resolvendo o problema para quem tem tem a visão comprometida, ou, enfim, pessoas com mais idade. Então, você acaba cobrindo outros cenários também. Então, acho que essa é a parte importante. Bem ou mal, acaba pegando pela base, né, o mais extremo e levando para todo mundo. Então, legal isso que tem essa possibilidade, né, porque às vezes pode não ter também. Tem uma empresa que é super conhecida por fazer isso, chama Oxo. Eles fazem materiais de cozinha, equipamentos de cozinha, e todos têm uma pega muito boa, assim. Ela é bem, sei lá, uma colher para mexer alguma coisa. Pega do material da cozinha, ela é super larga. E o fundador fez porque a esposa dele tinha artrite. Enfim, qualquer outro equipamento de cozinha. Tendo uma pega boa, panela, etc., ajuda pra caramba. E ele percebeu que, resolvendo esse caso extremo, né, de uma pessoa que tem alguma dificuldade para trabalhar com os equipamentos, ou pode acabar trazendo algum problema de saúde para ela, acaba resolvendo o problema para muito mais pessoas. Né? E acho que é um pouco do que a gente acaba adaptando e fazendo também, só que para interface. Né? Uhum. E eu queria te perguntar também um exemplo desse Humanize, né? Qual é o resultado que ele pode trazer, ou como é que é aplicado no dia a dia? Eu acho que o maior resultado que pode trazer é as histórias que a gente descobre em campo, conversando com as pessoas, elas não são mais nossas. E vão ter outras pessoas na empresa, contando essas mesmas histórias. Então, o quanto que a gente puder fazer esse trabalho de puxar a informação que está fora da empresa e colocar para dentro, e as pessoas olharem e falarem, nossa, esse problema é importante, eu estou atingindo essa pessoa com o que eu estou construindo. O quanto as pessoas, sei lá, engenheiros de software, gerentes de produto, analistas de negócio, quem cria as políticas de crédito, o quanto que essas pessoas conseguirem olhar para uma pessoa e falar, nossa, esse é o impacto do meu trabalho, acho que é justamente isso que é o Humanize, assim, é trazer essa visão de consumidor, de cliente, para dentro da empresa e outros papéis que, às vezes, no dia a dia, não estão tão próximos do cliente final, consigam lembrar daquela história ou passar aquela história adiante e projetar, seja o que elas estão construindo, também com base nessa informação sobre o cliente. Acho que esse é o grande objetivo. Assim. Uhum. Trazer a empatia, né? Trazer histórias e aproximar, porque bem ou mal você está produzindo algo para alguém. Não necessariamente é um robô que está usando. Não é um robô que está usando, é uma pessoa. Então, ter esse lado da empatia é interessante. E achei legal isso de trazer vídeos, né? Para trazer realmente aproximar a pessoa de vocês que estão construindo o design do produto. Sim, e deixa de ser a persona, né? Deixa de ser uma figura caricata, não, é uma pessoa de fato. Ela está falando sobre o produto, ou ela está falando sobre uma coisa que ela não conseguiu fazer, ou o impacto que aquela coisa que ela não conseguiu fazer teve na vida dela. Então, é bastante emocionante, assim, quando a gente traz esse tipo de vídeo para dentro da gente. Uhum, muito legal. E tem um princípio, eu não sei se é princípio, né? Algo que eu já ouvi dessa forma, que é menos é mais no design. E até a gente repara que tem algumas marcas que estão simplificando os seus logos. Por exemplo, o Instagram, que começou com aquele símbolo meio câmera, com um monte de detalhezinho, e agora virou só um quadradinho com uma bolinha e aquele pontinho lá no Instagram. A Apple também, que era um desenho da maçã de Newton, e aí depois virou só a maçãzinha com a mordida. E vários outros exemplos, né, que foram simplificando. A Nike, que tirou o escrito Nike e virou só a flechinha. Por que isso está acontecendo? Qual é o impacto, o resultado que isso pode gerar? Acho que tem vários motivos do porquê que está acontecendo. Um deles é as marcas não ficam mais dentro de um ecossistema só. A Heineken não tem o logo dela só na garrafa da cerveja. Ele está indo para a internet, ele está indo para a TV, ele está sendo impresso. Então, começam a ter restrições específicas de cada um desses meios quando você começa a publicar para eles. Então, quando você está colocando o logo em uma forma muito reduzida, sei lá, num chaveiro, ou numa etiqueta de uma camiseta, ou num ícone de aplicativo no celular, essas reduções do logo fazem com que quando você diminui o tamanho dele, você também começa, pensa no símbolo da Disney, aquele com castelo, quando você começa a diminuir ele, de repente o castelo fica só uma imagem embaçada, você não consegue entender muito bem o que é aquele negócio, você não consegue mais ler o Walt Disney, então ir reduzindo para Walt Disney, depois só aquele D, são coisas que fazem com que a marca consiga continuar reconhecível, você consegue bater o olho, você sabe que aquele D é da Disney,
e ela funciona em escalas diferentes. Né? Então, não necessariamente está reduzindo a marca como um todo, mas você está permitindo que ela seja aplicada e replicável em mais ambientes e ecossistemas. Acho que tem um pouco a ver com o contexto também, que a gente estava falando antes. O contexto, você entender onde o usuário vai estar, qual é o meio que ele vai estar usando, é legal isso. Tem tudo a ver com experiência, até para, se não ficou claro para alguém que está ouvindo a gente, o que é você entender o usuário, né? Entender o contexto dele, entender onde é que ele vai estar, o que ele vai estar usando, para adaptar para ele. Então, no final, realmente é centrado no usuário. E pensando nisso, para quem está construindo agora a sua marca ou está querendo criar uma logo agora do zero, como é que a pessoa pode começar essa logo, construir essa logo, ou até dar os direcionamentos para alguém que vai construir para ela, pensando nisso, nessa redução, né, de você poder aplicar grande em algum lugar e poder aplicar pequeno em outro? Esse é um desafio. Eu acho que não tem uma resposta certa, assim, mas o que a gente costuma fazer em design é justamente experimentar muito e testar versões diferentes e é colocar uma do lado da outra e falar com o cliente e ver aonde que elas estão reconhecendo, aonde que se torna irreconhecível. Não tem muito outro processo senão tentativa e erro. Então, tem algumas dicas do que fazer. Então, por exemplo, às vezes, quando você tem um logo muito fino, como, por exemplo, o do Nubank, que é só a linha, né, em volta do nu, quando a gente vai reduzindo ele, a gente costuma aumentar a espessura dessa linha, porque se você for diminuindo, a linha vai ficando cada vez menor e de repente ela some. Então tem esses cuidados que a gente acaba tomando, mas num logo como, por exemplo, o Disney, eu tenho certeza que é a questão de experimentar mesmo, de ver aonde que começa a ficar muita informação para um espaço muito pequeno, ou para um ícone muito pequeno, e começar a remover a informação. Acho que é um exercício de menos é mais, no final das contas, que nem você está falando. Tem uma série, eu acho que é Abstract o nome, vou deixar depois o link aqui na descrição do podcast, mas que o episódio, se eu não me engano, é o episódio 5, que fala justamente da logo do Instagram, que eles tinham aquela logo cheia de detalhe, né, com um monte de coisa, e para chegar nessa logo que é hoje, que é só um quadrado, uma bolinha, eles foram desenhando e fazendo vários testes, e aí mostra na série uma parede cheia de desenho da logo, para tentar ver o que era a logo ainda, com menor quantidade de traçados e desenhos possíveis, mas que ainda fosse reconhecível como Instagram, né? Então é muito interessante isso de teste. Se você vir essa série, é uma parede com, não sei, vou chutar aqui, uns 50 desenhos da logo. E é interessante esse processo, que eles tinham uma logo super cheia de detalhe e aí se transformou numa coisa super simples. Então é realmente testar, né? Chegar e testar. Esse episódio é muito legal porque ele fala tanto do logo quanto do produto em si, né? Então, ele passa pelo produto que antes tinha uma barra preta embaixo, uma barra azul em cima, ele tinha um pouco mais de cor na interface, e hoje ele é quase todo branco, ou preto, se você estiver no dark mode do celular. Mas é interessante essas mudanças, porque você começa a destacar cada vez mais o conteúdo também, e o Instagram acaba sendo mais sobre as fotos do que sobre a própria interface do Instagram. Tem essas mudanças que acho que é isso, é experimentação, entender o que você quer otimizar no teu design. Né? Então, no caso deles, era fazer o conteúdo se destacar e ser a principal coisa do Instagram. É interessante essa forma de pensar, né? E a Nubank, trazendo agora de volta, agora está com um novo cartão de crédito, né? E o cartão também tem todo o design pensado, voltado para o usuário. E eu queria saber como é que foi esse processo de desenhar um novo cartão, o que ele tem de diferente do antigo. Sim, a gente mudou o cartão. Em 2018, na verdade, a gente mudou esse cartão. Antes ele tinha os números impressos na frente, ele tinha aquele relevo, né, de um cartão que, enfim, a gente está acostumado já a várias gerações de cartão de crédito. E a decisão de colocar os números para trás, por exemplo, ela veio de uma necessidade tanto da empresa quanto do usuário, que as pessoas recebiam em casa o cartão de crédito delas e tiravam uma foto para mostrar que agora elas têm Nubank. E a gente sempre tinha que recomendar na própria caixinha que vinha o cartão, explicando, olha, quando for tirar foto, coloca um papel em cima ou embaça a imagem. É muito importante que ninguém veja o número do seu cartão de crédito. Então, tinha sempre aquele problema de, eu tirei a foto, postei,
online e agora eu tenho que pedir outro cartão, porque tem a foto do meu cartão na internet, então as pessoas conseguem pegar o número. E acho que não tem nada mais incrível do que alguém tirar uma foto de um pedaço de plástico que o banco mandou para elas, assim. Acho que é uma coisa que explode a nossa cabeça até hoje que está acontecendo. E a decisão foi, tudo que a gente pode fazer para as pessoas não precisarem emitir um novo cartão e não ficarem mais tempo também sem fazer as compras que elas querem fazer. Então, o movimento que a gente fez foi conversar com a Mastercard, mudar alguns padrões que eles já tinham, colocar o número para trás. E aí agora o cartão ele é uma versão super minimalista, né? Tem o roxo, tem o nome da pessoa e tem o logo do Nubank, as duas coisas um do lado da outra, em parceria, né? Uhum. Então, essas são as principais mudanças desse layout do cartão versus o antigo que a gente tinha já desde 2014. Uhum. E saiu ontem também um cartão novo, né? Ontem saiu uma notícia na CNN Brasil falando sobre um cartão. Não é necessariamente um cartão novo, é uma forma diferente de usar o cartão. Uhum. A gente está focando bastante em clientes que estão desbancarizados de alguma forma ou não têm acesso a crédito. Então, é um cartão que ajuda as pessoas a construir crédito ao longo do tempo. Então, é basicamente isso que eu consigo falar agora. Ainda está em teste, não necessariamente vai virar um produto. A gente está sempre testando as coisas no Nubank, antes de espalhar para todos os clientes. Mas hoje é basicamente um cartão que você pega dinheiro, coloca nesse cartão, adiciona, né, como limite para usar, e ao longo do tempo, conforme você vai usando, a gente vai vendo os seus comportamentos e começando a te oferecer aumentos de limite. Em linhas gerais, é isso. Uhum. Fazem muito teste antes, né, para validar realmente que não vai estar desperdiçando dinheiro depois que botar no mercado e não tiver fit, né? Dispersando dinheiro e também para ter certeza que está resolvendo o problema das pessoas, né? Porque, uhum. Tem algumas coisas que não tem como você descobrir só com a pesquisa do jeito que a gente imagina a pesquisa de usuário. Então, se eu perguntar para a pessoa como que seria o uso dela com esse cartão, quanto tempo ela ficaria usando, ela não tem como... Ela pode me dar um chute, um palpite de como seria, mas eu só acredito vendo quanto tempo que ela está usando, o que ela usa esse cartão, que tipo de transação ela vai fazer, será que é para fazer assinatura no Netflix, Spotify, será que é para, enfim, comprar alguma coisa na rua. São comportamentos que a gente só consegue descobrir quando coloca na mão das pessoas. Então, acho que tem uma parte da criação que só existe quando o produto está sendo usado também, né? E a gente costuma fazer muitos testes por causa disso. Eu costumo dizer que essas perguntas no pretérito imperfeito, e aí trazendo um pouco daquela aula de português, mas o pretérito imperfeito nas perguntas, ela já traz um viés de que a ação foi interrompida, né? Então, você usaria, você faria, você gostaria, essa pergunta já colocada no passado imperfeito, ela já implica que a ação ela vai ser interrompida por alguma coisa. Então, já na forma de você perguntar, você não tem como ter certeza de que aquela coisa vai acontecer. Até porque a gente fala uma coisa e a gente às vezes faz outra, tem que realmente testar o uso, né, do que você quer testar. Mas eu queria te perguntar como é que são esses tipos de teste que vocês fazem? É com uma parcela pequena, né, dos usuários, mas como é que funciona na prática? O jeito que a gente costuma fazer basicamente, a gente vê quais são as características das pessoas ou do mercado que a gente quer estudar ou segmentar o nosso produto para essas pessoas e constrói um produto muito focado nesses problemas ou nesses casos de uso e oferece ele para uma parcela bem pequena da população. Agora, por exemplo, acho que está liberado para... Nossa, é muito menos que 1% dos clientes do Nubank. Assim, é uma parcela muito pequena mesmo. Então, não sei nem o número de cabeça, mas a gente costuma fazer esses testes com um grupo, deixa esse grupo usando por algum tempo, ouve muito as pessoas, então elas vão reclamar, elas vão falar pra gente o que tá quebrado de alguma forma, e é isso justamente que a gente quer, sabe? Entender aonde que não tá bom, porque quando a gente colocar para todas as pessoas, a gente quer que esteja na melhor, ou próximo da melhor forma possível. Uhum. E essas pessoas que estão com a fase teste, elas sabem que estão sendo testadas, que o produto está sendo testado? Agora, principalmente agora que a gente colocou nos veículos de comunicação, acho que isso até quem não está sendo testado sabe, né? Que tem, o Nubank está fazendo esse tipo de teste, que existe um produto assim, diferenciado. Existem casos em que a gente sempre é muito transparente e fala para as pessoas que é um teste
que as coisas não estão prontas, né? e que a gente quer ouvir elas. Exato, o no é justamente disso, de transparente, é no de pelada mesmo, que é um princípio. Então, a gente não colocaria alguma coisa na rua sem falar para as pessoas, olha, está em desenvolvimento, ou faz parte de um grupo de pessoas que está sendo oferecido esse produto. E como é que faz a seleção desse tipo de pessoas que vão ser testadas? Tem um grupo específico ou vocês saem distribuindo? Vou pegar 1% da população aleatória, da população da Nubank, né? Aleatória. Depende muito do que você quer, né? Então, por exemplo, seu objetivo é falar com pessoas que... conversar só com clientes que assinam Netflix. Obviamente, essa já é a tua seleção, né? Você quer falar com pessoas que... sei lá, você quer entender o potencial de mercado para um produto novo, como a conta PJ. Provavelmente você vai entrevistar pessoas que não estão dentro do ecossistema do Nubank também. Você vai testar o produto, vai na rua, vai oferecer o produto para pessoas que nunca, talvez nem tenham ouvido falar do Nubank. Então, depende muito do teu objetivo mesmo, fazer esses recortes. E tem um artigo que você escreveu que você fala um pouco de sessões de criatividade, né, que vocês faziam antes da pandemia para poder gerar essa criatividade, que era toda segunda-feira. Eu queria entender um pouquinho como é que era essa sessão de criatividade, o que vocês faziam, como é que eram os resultados que geravam, e como é que foi agora na pandemia, o que aconteceu com essas sessões? Legal, ótima pergunta. Acho que a pandemia mudou vários dos rituais e das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, legal. Acho que esse artigo, especialmente, eu escrevi em 2018, então tem várias coisas que a gente está o tempo inteiro mudando. Porque os problemas de time, de cultura e de que a gente quer construir para frente são sempre diferentes, eles vão evoluindo também. Então, naquela época, a gente criou uma sessão na segunda-feira, e qualquer pessoa do time, design, às vezes a gente convidava pessoas de fora também, podia falar sobre um tema que essa pessoa se interessava, e não precisava ser sobre design. Não precisava ser sobre Nubank, não precisava ter nada a ver com trabalho, inclusive. Então, sempre tinha alguém que vinha falar sobre um livro que leu, um filme que assistiu. A gente teve pessoas falando sobre tipos de música bem específicos, sobre festas que elas foram, sobre viagens que fizeram, enfim, temas muito variados, assim. E as ações, elas tinham um objetivo, que era manter o time muito unido. Continuar com uma cultura forte, com pessoas que se conhecem para além do trabalho, e isso foi super bem sucedido. Agora, na pandemia, o desafio é um pouco diferente, porque tem muita gente que está entrando ainda na empresa também. E a parte que acho que é legal dessas adaptações é que é super grande de design, a gente tem mais de 100 designers hoje. Então, a gente tem feito esses rituais, essas sessões de integração e de conhecimento um do outro. O time de cartão de crédito tem os rituais, tem a sua própria rotina, e o time de conta tem a sua própria, tem rituais que são comuns a todos, mas tem acontecido em esferas um pouco menores. Isso tem sido legal porque as pessoas têm se conhecido no time que você está trabalhando ali no dia a dia. Então, por exemplo, em grupos de 10 pessoas, de 15 pessoas, que é muito parecido com como a gente fazia lá atrás, com o time todo. Então, abre mais espaço para pergunta, para as pessoas realmente se conhecerem. Às vezes, numa apresentação para 100 pessoas, pode deixar alguém inibido, ou a pessoa não vai se sentir confortável para apresentar, ou as pessoas que estão assistindo não vão se sentir confortáveis para fazer pergunta. Então, é um pouco de como a gente tem adaptado esse ritual. E o objetivo é puramente gerar essa proximidade entre o time e a equipe? Sim, a gente é muito preocupado mesmo com como que o time está crescendo, a velocidade que o time cresce, e como que a gente mantém pessoas que estão confortáveis para falar sobre o trabalho uma da outra, para receber comentários sobre o seu próprio trabalho. Então, conhecer um ao outro é super importante, assim, essa noção de cultura mesmo. Uhum. É muito legal, porque vocês pensam tanto na experiência para fora quanto para dentro da Nubank, né? Acho que quando você pensa em design, você vai ser design para meio que tudo que você vai fazer na tua vida, assim. Então, a gente leva relativamente a sério, se não bem a sério, esse ponto de fazer design tanto para dentro quanto para fora. Uhum.
E tem algum outro exemplo de case que você possa compartilhar dessa parte de design que gerou uma descoberta, essa parte de entrevistar o usuário, entender o usuário, dentro da Nubank ou algum case de fora que você acha interessante de trazer? Eu acho que dentro do Nubank talvez eu tenha uma lista longa de cases. Eu acho que um deles que teve um peso super forte foi quando a gente estava lançando empréstimos pessoais, que inclusive é um projeto do Matheus Peixoto. Vou até dar um abraço para ele aqui, que provavelmente vai ouvir. E a coisa que foi mais incrível é que quando a gente estava ainda fazendo esse processo de descoberta, entender quando que as pessoas contratam um empréstimo, quais são as histórias que elas tiveram com o empréstimo, problemas que elas já passaram, etc. Acho que teve uma frase que veio de um analista de dados que foi bem marcante pra gente, assim. A pessoa virou e falou, olha, que incrível, agora que eu tô vendo esse vídeo da pessoa falando sobre empréstimo, agora o meu dado tem carne, sabe? Eu consigo entender para quem que eu tô fazendo. E agora me ajuda a segmentar essa base de clientes que eu quero fazer o primeiro lançamento do produto, ou a tomar decisões melhores no meu dia a dia, porque eu ouvi essa pessoa falando e eu tô vendo a dificuldade que ela tá tendo em fazer essa tarefa aqui no empréstimo dela em outro banco. Então, acho que é muito marcante esses momentos, assim, de colocar o time em contato com o usuário final. Como é que vocês coletam esses vídeos? Vocês pedem para a pessoa fazer a reclamação ou a sugestão em vídeo? A gente costuma sempre pedir para as pessoas autorização para uso de áudio e de vídeo. A gente costuma fazer isso nas entrevistas. Então, quando a gente chama elas para ou ir para o escritório, agora não está acontecendo, mas quando a gente faz alguma entrevista aqui por vídeo, seja por Zoom, Google Meet, etc., a gente pede permissão para gravar o áudio e o vídeo. 99% dos casos, esse áudio e vídeo fica só interno na empresa. A gente joga fora depois, então tem um super cuidado com a lei de proteção de dados. E quando a gente vai usar para alguma finalidade externa, isso é muito claro no contrato que a pessoa assina. Então, por exemplo, quando a gente lançou aquele cartão que você me perguntou, que era super clean, né, super limpo na frente, a gente usou algumas das entrevistas que a gente fez, de mostrar o produto, né, o plástico ali para alguns clientes. A gente usou isso na campanha. Então, quando a gente colocou os vídeos do cartão novo e tudo mais, tinham as pessoas comentando sobre ele. E acho que também é uma forma nossa de humanizar e mostrar para as pessoas de fora que a gente faz conversa com os clientes o tempo inteiro. Então, esse processo costuma acontecer muito, assim, o áudio é quase sempre gravado, o vídeo nem tanto, mas ele é sempre muito, muito claro para quem está sendo entrevistado como que a gente vai usar essa informação também. Mas a maior parte das vezes só fica para dentro da empresa, a gente não pode... Entendi. Mas achei interessante, né? Estimular talvez o feedback em formato de vídeo para humanizar mais, não só aquela parte escrita. Às vezes você entra no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação, mas às vezes você não consegue imaginar que o problema que ela teve foi porque ela não estava sabendo usar, foi problema da gente não saber explicar como é que usa o produto, foi problema de o produto ter ido com defeito. Às vezes não dá para entender isso muito a fundo se está só escrito, né? Isso de ter o vídeo, a pessoa mostrar, o problema estava aqui por causa disso, 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 e você consegue enxergar melhor o lado do teu cliente, o lado da reclamação. Então, achei interessante. Talvez estimular um feedback por vídeo, né? Isso aí é uma ideia aqui para quem quiser. Quando a gente estava no escritório ainda, a gente tem um equipamento que tem uma câmera que fica olhando de cima também. Então, quando a pessoa traz no próprio celular dela e vai usar sei lá, a funcionalidade que a gente está testando, a gente também tem o movimento do dedo e tem essas informações gravadas, sabe? Você consegue ver se a pessoa ficou um segundo a mais pensando aonde tocar e tem alguma coisa para refinar ali na interface, tem uma coisa que não está clara. A gente vai e melhora. E qual foi o maior aprendizado que você já teve nesses 10 anos de carreira como designer? Eu falar que só teve eu vou estar mentindo. Acho que teve vários grandes aprendizados, né? Acho que a questão do aprendizado também é que você começa a mudar o jeito que você faz as coisas e é difícil depois olhar para trás e falar, nossa, como que eu fazia? Eu fazia muito diferente, ou fazendo alguma coisa errada, ou não da melhor forma. Bom, é até difícil fazer esse movimento de olhar para trás, né? Acho que a gente está sempre preocupado nos erros e nos aprendizados que a gente tem agora. Acho que dos mais recentes, acho que tem muito a ver com... principalmente com construir time, né? Que acho que é o momento que eu tô hoje no Nubank. Então,
tem vários aprendizados de como que a gente mantém essa cultura que existia quando tinha 12 designers, como que, na verdade, não é nem manter, como que a gente evolui ela para ser uma coisa completamente diferente agora. Tem 100 e poucos designers, 120 designers. Então, pessoas cada vez mais diferentes, que pensam de forma diferente, que têm histórias, contextos, vêm de contextos diferentes. Então, como que você faz todo mundo se sentir parte e se sentir um time? Acho que esse é um dos grandes desafios e acho que os aprendizados têm muito a ver com passar tempo junto. Então, não é algo completamente novo, né? Se for olhar até na outra pergunta que você me fez sobre as sessões de segunda-feira, a gente já vinha fazendo aquilo, mas acho que é como que você escala esse ritual, como que você faz com que mais gente consiga participar, mais vozes sejam ouvidas. Acho que tem um desafio e aprendizado interessante aí nesse sentido. Entendi. E se fosse para você dar um conselho para o Lucas de lá, de 10 anos atrás, começando, ou até antes, né? Começando nessa parte de design, qual seria o conselho que você se daria? Eu acho que eu reforçaria um aprendizado que a gente ouve muito falar no começo, quando está entrando nesse mundo de design, mas é difícil de entender todas as implicações disso depois, mas se preocupa muito com as pessoas, sabe? Tanto o teu cliente final, quanto as pessoas que você está trabalhando no dia a dia, assim, quem que é o teu gerente de produto, quem que é o engenheiro que vai fazer aquilo lá, quais são as dificuldades que essas pessoas estão passando também, como que você pode ajudar elas. Acho que fazer o design é 30% do trabalho, acho que os outros 70% tem muito a ver com essa parte interpessoal e de entender como que você pode fazer o trabalho das outras pessoas ser um pouco menos doloroso também. Acho que tem fazer design para dentro e para fora, assim, que para mim é super importante. E quando você está entrando no mercado ou está começando a sua carreira, você está muito preocupado com a coisa, né? Com o design, o artefato que você está construindo. Acho que fica muito bom, sim, fazer o artefato, é super importante. Mas acho que também tem todo esse lado das relações que você constrói e, enfim, as pessoas que você vai cruzar no mercado de novo depois são as mesmas que estavam lá atrás, lá no começo. O mercado de design não é ainda, infelizmente, tão grande assim. Então, acho que cuidar e ser muito, muito próximo das pessoas, acho que ter um benefício gigante. Uhum. E uma dica para quem quer trabalhar como designer? Uma dica? Não se preocupa muito com as ferramentas, não. Acho que as ferramentas, elas mudam o tempo inteiro. Seja ferramenta de pesquisa, hoje está na moda fazer matriz CSD, ou está na moda fazer, enfim, a ferramenta nova do momento. Fazer personas, não fazer personas. Não se preocupa com isso, assim. Ou não se preocupa com, é o Sketch, que a gente usa para desenhar a interface, agora é o Figma. Essas coisas vão mudar, sabe? Acho que o que é mais importante, assim, qual que é o teu pensamento, como é que você coloca a intenção no teu trabalho, como é que você descobre qual é a intenção que você tem que colocar com base no que as pessoas precisam. Acho que essa é a parte que não vai mudar do design nos próximos 30, 40, 50, talvez 100 anos. Vai mudar, você não vai estar desenhando interface, vai estar pensando em formulários de voz para uma Alexa da vida, mas no final, esses princípios, sabe, essa parte mais que é uma fundação do que é design, de como trazer a pessoa para dentro do negócio e entender negócio para atender as necessidades das pessoas, eu acho que é a parte mais importante. E agora, caminhando já para o final, queria saber se as pessoas ainda quiserem entrar em contato com você ou te acompanhar em alguma rede social, por onde elas podem te encontrar. Eu fujo bastante das redes sociais, então não vai me ver muito presente. O lugar que eu fico mais presente é o Twitter. Mas meu @, é super longo e, enfim, é uma longa história, tem uns 12 anos ou mais de idade, eu posso mandar e você coloca nas notas aqui do Beleza. Fala isso para quem tiver preguiça de procurar, de entrar aqui na... Bom, tá em inglês, então esse é o problema. Oi, meu nome é LT, de Lucas Terra, né? Só que tá em inglês, então é Hi, my name is LT. Beleza, enfim, bota na descrição. Vai ficar difícil de encontrar assim, mas se procurar Lucas Terra, vocês devem encontrar. Beleza. E se quiserem ver mais sobre projetos que eu tenho feito no Nubank ou no passado, se digitar lucasterra.com, você vai encontrar algumas das histórias assim dos últimos anos. Legal. Então agora a gente finaliza. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade
Espero que, Eu que agradeço. espero que você tenha gostado e que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado bastante. Foi demais. Obrigado pelo tempo e pelo convite. Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que está aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp. E já me conta o que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. E não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau!